Bom, gente, na nossa última aula, nós trabalhamos com medida diária e eu deixei para vocês resolverem as atividades 19, 20, 21 e 22. Então, agora nós vamos corrigir essas atividades. Então, vamos lá. Na atividade 19, transforme as unidades a seguir em metros quadrados. Então, a letra A é 0,0004 quilômetros quadrados. Então, ele quer em metros quadrados. De quilômetro, para a gente passar para metro, nós vamos ter que multiplicar, porque está andando para a direita. Então, multiplicar. Nós vamos andar quantas casas? Ó, 1, 2, 3. Então, nós temos que multiplicar, ó, 1, 2, 3. Nós vamos ter que multiplicar por 1 milhão. Então, multiplicar, nós vamos andar com a vírgula para a direita. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos que andar com essa vírgula 6 casas. 1, 2, 3, 4. No 4 deu 4. 5, 6. Pediu metro quadrado, então ficou 400 metros quadrados. Porque esses zeros aqui antes do 4 não tem valor. A gente pode eliminá-los. A letra B pediu 3 hectômetros quadrados. Para passar para metro quadrado, ó, de hectômetro para metro, nós vamos ter que multiplicar. Quantas casas? Ó, 1, 2. 2 casas, então, ó, 1 casa, 2 casas. Nós vamos ter que multiplicar por 10 mil. 3 vezes 10 mil, 30 mil metros quadrados. A letra C é 25 decâmetros quadrados. Nós vamos passar para metro, ó, multiplicar. Multiplicar por quanto? É uma casa só, então multiplicar por 100. 25 vezes 100 vai ser igual a 2.500 metros quadrados. Atividade 20. Na atividade 20 está pedindo, transforme em metros quadrados as unidades a seguir. Então, letra A. Então, vamos transformar em metros quadrados. A letra A é 300 milímetros quadrados. Para eu transformar de milímetro para metro, nós vamos dividir. Então, ó, dividir por milímetro para metro, nós vamos andar com quantas casas? 1, 2, 3. Então, vou ter que dividir, ó, 1, 2, 3. Então, 300 milímetros são quantos metros quadrados? Quantas vezes eu tenho que andar com a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Então, vai ser 0,0003 metros quadrados. A letra B é 350 decímetros quadrados. De decímetro para metro quadrado, nós vamos ter que dividir. Quantas casas? Uma casa, então eu tenho que dividir por 100. 350 dividido por 100, a vírgula tá aqui, eu vou andar com a vírgula, 2 casas para a esquerda. 1, 2 é igual a 3,5 metros quadrados. A letra C. A letra C eu tenho 25 centímetros quadrados. Centímetro para metro, eu vou andar quantas casas? Ó, 1, 2 para a esquerda, então eu vou dividir, ó, por 1, 2. Vou dividir por 10 mil. Então, eu vou ter que andar com a vírgula quantas casas? 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, é 0,0025 metros quadrados. Na atividade 21, foi para relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, tá aqui. Então, nós vamos lá. 0,25 decímetros quadrados. Ó, só pode ser esse aqui. Então, decímetro
Para centímetro, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 100. 0,25 vezes 100 é 25 centímetros quadrados. 3 hectômetros. Então, onde que pode ser? Só aqui. Hectômetro para metro, nós vamos passar de hectômetro para decâmetro, decâmetro para metro. Nós vamos ter que multiplicar por 100 vezes 100, 10 mil. Então, vou ter que andar com a vírgula 4 casas, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é o 2. 2,6 centímetros quadrados, ó, centímetros quadrados para passar para, vamos lá, para decâmetro, ó, centímetro, decímetro, metro, vamos multiplicar, vou ter que dividir por 1, 2, 3. Cada casa tem 2 zeros, então por 100, por 10 mil e por 1 milhão. Então, vai ficar o quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é o 3. 3,6 quilômetros. Para passar para hectômetro, eu multiplico por 100. 3,6 vezes 100, 360. Aqui é 4. E decâmetro para centímetro, então, aqui vai ser o 5. Então, ficou 4, 5, 2, 1 e 3. Agora, nós vamos para a atividade 22. A atividade 22 deu um problema. Falou, uma pessoa, ao receber um orçamento, percebe uma unidade fora do sistema padrão. Veja a seguir. Então, tem ali, área a ser reformada, que é o orçamento, é igual a 0,025 hectômetro quadrado. Hectômetro não é unidade padrão. Aí, na letra A da atividade, pediu a área na unidade padrão. A unidade padrão é qual mesmo? É 1 metro quadrado. Então, nós vamos ter que transformar de hectômetro para metro quadrado. Nós vamos andar 1, 2 casas. Então, nós temos que multiplicar por 10 mil. Então, eu vou ter que fazer 0,025 vezes 10 mil. Multiplicar por 10 mil é andar com a vírgula para a esquerda, 4 casas. 1, 2, 3, então é igual a 250 metros quadrados. A letra B perguntou o valor que será gasto com material na reforma. O que falou no problema? O preço do material depende da área em metros quadrados. Considerando que o metro quadrado custa R$30, calcule o valor que será gasto com o material. Então, para eu saber quanto que eu vou gastar, o que eu tenho que fazer? Multiplicar a área que vai ser reformada vezes o preço de 1 metro quadrado, que é igual a R$30. Então, quanto que eu vou gastar? É só 250 vezes 30. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então, eu vou gastar R$ 7.500 com o material na reforma, ok? Então, agora, nós vamos para perímetro e área da figura. Que nós já sabemos, vocês já sabem o que é perímetro, que vocês já estudaram o ano passado. Mas recordando, em vários momentos é preciso calcular a soma dos lados e a área de uma figura plana qualquer. Na colocação de piso em madeira, por exemplo, existe diferenciação do preço para a parte central a ser coberta, que é o piso, que normalmente é cobrada pela área, e o rodapé, que é vendido em unidades de comprimento. Então, por exemplo, se a gente tivesse, né, aqui, ó, nessa figura, a área é aqui, ó, piso da cozinha, o piso do banheiro, do quarto, do outro quarto, da sala. O rodapé é isso aqui, ó, é o contorno, é aquela partezinha que fica
em volta da sala, que tem muita casa que é de piso, tem muita casa que é de madeira. Isso é o rodapé, que é vendido em unidades de comprimento. Pelo exposto, podemos perceber que a área e comprimento do contorno de uma figura, que é chamado de perímetro, são medidas distintas, medidas diferentes, cada qual com sua importância e peculiaridade. O perímetro de uma figura plana é o comprimento do contorno. Então, para a gente calcular o perímetro, a gente tem que vir esse comprimento, mais esse e mais esse, de comprimento pré-estabelecida. Simboliza-se o perímetro por 2P, e a metade desse valor é denominada de semiperímetro com o símbolo P. Então, prestem atenção, perímetro a gente representa por 2P. E para representar o semiperímetro, que é a metade do perímetro, a gente representa por só P. A seguir, vamos medir a área e o perímetro das principais figuras planas. Então, nós vamos começar com o retângulo. Então, o que nós sabemos do retângulo? Nós sabemos do retângulo que o retângulo tem dois lados e os lados paralelos são iguais. Então, essa medida é igual a essa e essa medida é igual a essa. O retângulo possui lados opostos congruentes, então, com a mesma medida. Dessa forma, o perímetro dessa figura vai ser o quê? B mais H, que é a soma. Então, o perímetro é igual a 2B mais 2H, ok? E como que a gente faz para calcular a área? A área é representada por S ou por A. Tem livros que representam a área por S. Tem livros que representam por A maiúsculo, isso aí não tem problema. A área é o quê? Base vezes a altura. Então, vai ser B vezes H. O lado B costuma ser chamado de base do retângulo e o lado H de altura. Então, base e altura. Aí vem o do quadrado. O quadrado é um retângulo com lados congruentes. Nós sabemos que o quadrado, todos os lados são iguais. Então, se eu quiser achar o perímetro do quadrado, o perímetro do quadrado vai ser o quê? 4L, que é L mais L mais L mais L. Todos os lados são iguais. E a área do quadrado vai ser L vezes L, porque é base vezes altura. Como são iguais, também pode ser igual ao lado ao quadrado, porque, ó, L vezes L é L ao quadrado. Depois, nós temos o triângulo. Nós sabemos que o triângulo não necessariamente tem todos os lados iguais. Ele vai ter todos os lados iguais se ele for um triângulo equilátero. Agora, se a gente não sabe como que é se o triângulo é equilátero, então o perímetro desse triângulo vai ser a soma dos lados. Quais são os lados? A, B e C. Então, o perímetro do triângulo vai ser A mais B mais C. E a área? Como que a gente faz para calcular? Se vocês perceberem aqui, olha, a área do triângulo, um triângulo é como se eu dividisse um retângulo em dois triângulos. Então, a área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. Porque com um retângulo eu faço dois triângulos. E vocês têm que perceber o seguinte, a altura do triângulo, toda a altura tem que ser perpendicular à base. O que quer dizer isso? Tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, eu não posso falar que a altura desse triângulo é isso aqui não, tá? A altura do triângulo, ó, é sempre perpendicular, porque você já viu uma altura de uma parede torta? Não tem. Então, não sei se vocês já perceberam que quando o pedreiro vai construir uma parede, toda hora ele põe um prumo na parede. Para quê? Para ver se a parede está a 90 graus, se ela está em 90 graus em relação ao chão. Porque se não tiver, tem que desmanchar e fazer de novo. Então, a altura é sempre perpendicular, igual tá aqui, olha, um exemplo.
se eu pedir para achar o perímetro desse triângulo e a área desse triângulo, perímetro é o quê? A soma dos lados. Então, o perímetro vai ser 5 mais 5 mais quanto que mede esse lado todo? Esse lado todo mede 8, que é 4 mais 4. Então, o perímetro é igual a 18 metros. Se eu quiser a área desse triângulo, o que que eu faço? A base é sempre em relação à altura, ó. A base, que é 8, vezes a altura, olha, a altura é perpendicular, então qual que é a altura? 3, dividido por 2. Então, 8 vezes 3, 24. 24 dividido por 2, 12 centímetros quadrados, lá nas nossas unidades. A área sempre representada pela unidade de medida elevado ao quadrado. Então, a área é 12 centímetros ao quadrado. Aqui nas coisas do retângulo e do quadrado também tem uns exercícios de aplicação. Então, aqui tá, olha, a figura mostra um jardim a ser construído, ó, o jardim a ser construído nas dimensões 8 por 4. O que quer dizer? 8 de comprimento e 4 de altura ou de largura, tanto faz. A área interna do jardim será dividida em 4 partes para o plantio de mudas diferentes. E para proteção deve-se instalar em volta do canteiro uma cerca. Calcule a área destinada ao plantio de cada modelo de muda, bem como a quantidade de cerca a ser instalada. Então, a quantidade de cerca a ser instalada é o quê? É o contorno. O contorno é o quê? O perímetro. Então, o perímetro vai ser igual ao quê? 8 mais 4 mais 8 mais 4. 8 mais 4 mais 8 mais 4. Então, o perímetro é igual 8 e 4, 12, 12 mais 12, 24 metros quadrados. Ó, metros, porque perímetro é comprimento, então não tem quadrado. Então, 24 metros de cerca que ele vai gastar. Agora, pediu a área de cada muda. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que achar a área do terreno. Como que a gente faz para calcular a área de um retângulo? É base, que é 8, vezes a altura, que é 4. Então, a área que é igual 8 vezes 4, 32 metros quadrados. 32 metros quadrados é a área toda. Mas ele dividiu em 4 partes, ele quer a área de cada tipo de planta que ele vai, cada tipo de muda que ele vai colocar no jardim. Então, a área de 1/4, que é igual a 32 dividido por 4, que é igual a 8 metros quadrados. Então, cada muda vai ser plantada em 8 metros quadrados. Aí vem a área do quadrado. A área do quadrado também tem uma atividade aqui, olha. Uma fábrica possui vários formatos de mesa a serem construídas. E um desses formatos possui um tampo quadrado conforme a figura. Para a proteção do material do tampo, a indústria reveste a parte de cima com fórmica, que possui preço de R$ 40 por metro quadrado. E as laterais com uma moldura de preço igual a R$ 50 por metro. Calcule o custo da proteção para uma mesa de lado de 1 metro. Então, o que eu sei? Eu sei que o lado da mesa tem 1 metro. Então, eu tenho que achar a área desse quadrado, que é 1 vezes 1. Então, a área dessa mesa é 1 metro quadrado. E eu tenho que achar o perímetro porque ele reveste o tampo da mesa com fórmica e as laterais. As laterais eu tenho que achar o perímetro, que é 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, o perímetro é igual a 4 metros. Falou o quê?
Para a proteção do material do tampo, a indústria reveste a parte de cima com fórmica que custa preço de R$ 40 o metro quadrado. Então, quanto que ela vai gastar para revestir o tampo? Se a mesa tem 1 metro quadrado, é R$ 40, então ela vai gastar R$ 40 para revestir o tampo. E as laterais? As laterais, o metro custa R$ 50. São 4 metros, então ele vai gastar R$ 50 vezes 4. Ele vai gastar R$ 200 no contorno. Calcule o custo da proteção para uma mesa. Então, o custo é o custo total. O que ele tem que fazer? R$ 200 que ele gasta com as laterais, mais R$ 40 que ele gasta com o tampo. Então, ele vai ter um custo de R$ 240. Ok, gente? Então, vocês entenderam como calcular a área? Então, eu gostaria que vocês colocassem no caderno de vocês a área e perímetro. Então, do retângulo. Vamos lá. A área é igual a base vezes a altura. E o perímetro é igual à soma dos lados. 2B mais 2H. Porque no retângulo, vou colocar aqui, ó, no retângulo, os lados paralelos ou os lados opostos são iguais. Então, se aqui é B, aqui também é B. Se aqui é H, aqui também é H. Aí vem o quadrado. O quadrado, nós sabemos que ele possui todos os lados iguais, ok? Então, a área do quadrado é lado ao quadrado ou lado vezes lado. E o perímetro do quadrado é igual a 4 vezes o lado. E vem o do triângulo. Vamos lá. O triângulo. Nós sabemos que ele tem 3 lados. E aqui, ó, a altura que é perpendicular à base. Então, o perímetro do triângulo vai ser igual a A mais B mais C. E a área do triângulo é igual, a base é sempre em relação à altura. É base vezes a altura dividido por 2, ok? A base aqui, ó, em relação a essa altura, a base é C. Se fosse em relação a essa altura, seria a base B. Se fosse em relação a essa altura, seria a base A. Ok, gente? Então, eu vou deixar para vocês algumas atividades para vocês resolverem. Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês fazerem as atividades 23, 25, 27 e 28 das páginas. Vamos lá. 119, 120 e 121. Então, vocês continuam fazendo essas atividades no resto dessa aula, que na próxima aula a gente corrige e passa para frente, ok?